foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar num dos maiores, eu diria, paradoxos da economia global. Com certeza. Por que notícias que parecem excelentes, tipo a menor taxa de desemprego em 50 anos, acabam fazendo os mercados financeiros assim entrarem em pânico? É a grande questão do momento, né? Exato. A nossa missão aqui, com base nos materiais que a gente analisou, é tentar decifrar esse dilema. O dilema entre crescimento e estabilidade. E entender por que a principal ferramenta dos bancos centrais para controlar a inflação é, ao mesmo tempo, o que nos coloca em risco de recessão. Os documentos que temos aqui descrevem o cenário como muito interessante e muito fluido. E é exatamente isso. Fluido é a palavra perfeita. Então vamos desvendar isso. Ok, para começar a entender esse dilema, a gente precisa, eu acho, revisitar uns conceitos básicos, né? Micro e macroeconomia. Sim. Voltar um passo. Porque o que as fontes que analisamos deixam claro é que a chave do drama atual está exatamente na tensão entre esses dois. A intuição diria que a macroeconomia, que olha para o país inteiro, é só a soma das partes, das famílias, das empresas, certo? Pois é, essa é a intuição lógica, mas na prática, a economia não funciona assim. A macroeconomia é um bicho completamente diferente. Como assim? Ela lida com as coisas grandes, né? Inflação, desemprego nacional. E a dinâmica principal acontece nas interações, no equilíbrio geral do sistema. Não dá para simplesmente somar o comportamento de milhões de pessoas e achar que isso vai explicar o todo. Entendi. É por essa complexidade inacreditável, como um dos documentos descreve, que os economistas precisam usar modelos, atalhos, sabe? E qual seria o atalho principal aqui? Olha, uma regra de ouro da macro é a identidade de que a produção agregada de um país é sempre igual à sua renda agregada. Tudo que é produzido vira renda na mão de alguém e essa renda é usada para comprar a produção. É um ciclo fechado. Certo, um ciclo. E a principal régua que a gente usa para medir o tamanho desse ciclo é o PIB. Exato. Todo mundo conhece a diferença entre o PIB nominal e o PIB real. Mas o que as fontes destacam é como no cenário atual essa diferença virou o centro do drama. Parece que o PIB nominal está dizendo uma coisa e o real outra completamente diferente. É isso. É exatamente o campo de batalha. O PIB nominal, que mede a produção a preços correntes, ele pode ser uma miragem, sabe? Uma miragem. Sim. Se os preços sobem 10%, o PIB nominal pode crescer 10%, mesmo que o país não tenha produzido um único parafuso a mais. Ele está, assim, inflado. Certo. O PIB real é o que de fato importa, porque ele limpa esse efeito. Ele usa preços de um ano base para medir se a produção física, o volume de coisas, de fato aumentou. Tem aquela analogia clássica do velocímetro do carro, né? O nominal é o que o painel mostra, mas pode estar superestimado. O real é a velocidade de verdade. É uma ótima analogia. E eu adicionaria que o velocímetro desse carro inflacionário tem um defeito. Qual? Ele só mostra a velocidade de 3 meses atrás. Então os banqueiros centrais estão tentando frear olhando pelo retrovisor, o que torna a chance de derrapar na curva ainda maior. Nossa, isso complica tudo. E é por isso que eles ficam obcecados com outros dados, que saem mais rápido, como os do mercado de trabalho. Ok. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Porque as fontes descrevem um mercado de trabalho superaquecido. É o termo que usam. Desemprego em mínimas históricas, salários crescendo muito rápido, entre 6,5% e 8% ao ano. Em qualquer outro momento, isso seria motivo para festa, né? Para soltar fogos. Mas quando os últimos números de emprego saíram, muito mais fortes que o esperado, o mercado de ações desabou. Me ajuda a entender por que a melhor notícia para os trabalhadores é um desastre para os investidores. Esse é o paradoxo central. No nível micro, para a pessoa que conseguiu um emprego ou um aumento, é fantástico. Mas na escala macro, é um grande problema, como um dos relatórios define. Um grande problema? A razão é a conexão fortíssima entre crescimento de salários e inflação. Quando os salários de todo mundo sobem 8%,
As empresas repassam parte desse custo para os preços, e as pessoas com mais dinheiro aumentam a demanda. Vira um ciclo. Exato. Um ciclo que empurra a inflação para muito longe da meta de 2% que os bancos centrais consideram saudável. E os mercados financeiros que são descritos como sendo muito voltados para o futuro. Exatamente, forward-looking. Eles entendem essa dinâmica perfeitamente? Perfeitamente. E o ponto crucial é que eles operam com 6 meses, 1 ano de antecedência. Eles não reagem à foto de hoje, eles reagem à previsão do tempo para o próximo semestre. Ah, interessante. Então, quando eles veem um relatório de empregos forte hoje, eles não pensam, que ótimo para a economia. Eles pensam, isso significa que o Banco Central vai ter que subir os juros com muito mais força para controlar a inflação e isso vai doer. Entendi. A queda do mercado é a precificação dessa dor futura. Isso. Eles estão reagindo não à notícia em si, mas à reação que a notícia vai provocar na autoridade monetária. Então, não é que o mercado odeie boas notícias, é que ele enxerga a economia como um sistema com limite de velocidade. Perfeito. E salários altos e mais empregos, nesse contexto, é como pisar fundo no acelerador bem na entrada de uma curva perigosa. O medo é da derrapada que vem logo depois. É exatamente essa lógica. Sabe, isso me lembra as histórias dos anos 70, quando os presidentes de bancos centrais eram vistos como vilões por subirem os juros. Ninguém gosta de quem tira o punch da festa, mas a tarefa deles é essa, né? Garantir que a festa não termine com a casa pegando fogo. Ok, então o mercado está prevendo essa freada brusca. Na prática, como o Banco Central faz isso? Qual é a ferramenta que eles têm na maleta? A ferramenta principal, quase a única na verdade, é a taxa básica de juros. Ela é o pedal do freio da economia. O pedal do freio. O mecanismo é bem direto. Quando o Banco Central sobe juros, o custo do crédito na economia inteira sobe junto. Fica mais caro financiar um carro, uma casa. Ou para uma empresa pegar um empréstimo para investir. Exatamente. Com crédito mais caro, as famílias consomem menos, as empresas investem menos, isso reduz a demanda agregada e, em tese, alivia a pressão sobre os preços. Em tese. Mas esse freio tem um risco enorme, imagino. Gigantesco. O problema é que esse freio não é um sistema ABS de última geração, sabe? É um freio meio rústico. Às vezes você pisa um pouco e o carro mal responde. Outras vezes você mal encosta e ele trava as rodas. E aí você pode quebrar algo na economia? Exato. O risco de frear com tanta força que você não apenas desacelera, mas joga o país numa recessão é enorme. O teu problema de muito emprego é uma que, se usada com força demais, causa desemprego. É a troca mais difícil da política econômica. Você precisa esfriar o mercado de trabalho o suficiente para que os salários parem de pressionar a inflação, mas não tanto a ponto de criar um desemprego em massa. É uma linha muito, muito tênue. E para complicar ainda mais esse malabarismo, não é só o que acontece aqui dentro, né? As fontes apontam que estamos num cenário global fluido. Exato. Imprevisível. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que não basta o capitão do navio calibrar a velocidade do próprio motor. Tem ondas gigantes vindo de fora. Tipo a guerra na Ucrânia? A guerra na Ucrânia foi um choque clássico. Causou uma explosão nos preços de energia na Europa. Ali, o problema não era só gente querendo comprar mais. Simplesmente faltou energia. Um choque de oferta. Perfeito, é um choque de oferta. Os preços sobem não por excesso de demanda, mas por falta de produto. E esse tipo de inflação é muito mais doloroso de combater só com juros. E agora, o fator mais recente que todo mundo está de olho. A reabertura da China depois da política de Covid-0. Ah, sim, a grande variável. À primeira vista, parece uma ótima notícia. A segunda maior economia do mundo voltando com força total. Mas como os documentos apontam, é uma faca de 2 gumes. Por quê? Por um lado, para países como o Brasil e o resto da América Latina, que exportam commodities, esse boom chinês é excelente. Significa mais demanda por minério, soja. Mas, por outro lado, para os Estados Unidos e Europa, que já estão lutando para pisar no freio, é mais pressão. É demais de uma coisa boa. É como jogar gasolina na fogueira inflacionária que eles estão tentando apagar. E existe uma nuance aí, certo? Depende do que a China vai consumir. Precisamente. A grande questão que os analistas se debruçam agora é: essa demanda chinesa vai explodir em consumo de serviços, como turismo e restaurantes, que têm um impacto mais local, ou vai ser uma explosão de consumo de bens, como carros e eletrônicos? E se for o segundo caso?
Se for o segundo caso, a pressão sobre as cadeias globais de suprimentos e sobre os preços de commodities será imensa, forçando os bancos centrais do Ocidente a serem ainda mais duros. Então, o quadro final é esse, uma dança perigosíssima, onde os bancos centrais tentam guiar suas economias para uma aterrissagem suave, Uma aterrissagem suave, exato. diminuindo a inflação sem causar uma recessão grave. Mas eles fazem isso com instrumentos imprecisos, olhando para dados do passado. E, ao mesmo tempo, sendo atingidos por tempestades globais completamente inesperadas. É uma situação bem complexa. O que é fascinante aqui é exatamente essa imagem. É como ser o capitão de um navio de cruzeiro gigante à economia. O objetivo é reduzir a velocidade para chegar ao porto seguro da inflação de 2%, mas sem parar os motores por completo. Certo, para não ficar à deriva. Exato. E enquanto você tenta fazer essa manobra delicada, ondas inesperadas como a crise de energia na Europa ou o tsunami de demanda da China ameaçam tirar o navio do curso, exigindo ajustes constantes e arriscados no leme. Isso levanta uma questão importante. Se as ferramentas que temos para garantir a estabilidade são as mesmas que introduzem o risco de uma crise, o que seria uma economia verdadeiramente estável em um mundo tão interconectado e constantemente sujeito a esse choque?